Opa, tudo jóia? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nessa aula aqui eu quero te mostrar como calcular entradas e saídas no Excel. Ou seja, fazer um cálculo referente a números negativos e positivos, de entrada e saída de valores, no entanto com um pequeno detalhe aqui, sem que você insira a diferenciação de negativo e positivo nesses valores. Perceba, eu vou dar um exemplo aqui, só para você se situar, e depois a gente vai para uma planilha em branco aqui para fazer esses cálculos, tá? Então eu vou te ensinar a calcular os valores finais e também aqui a quantidade de entradas e saídas e o saldo. Veja bem, aqui eu tenho um controle de entradas e saídas, certo? Com uma determinada data. Isso aqui é apenas para controle, o número da minha operação. Aqui eu tenho uma coluna onde eu coloco a minha operação, se é uma operação de entrada e saída, e o valor aqui na frente. Só que veja bem que eu não coloco um sinal negativo para valores de saída, por exemplo. E o Excel vai calcular para mim esse valor final, o saldo, no caso, de acordo com a minha operação, se foi uma entrada ou uma saída. Olha só, então aqui eu tenho 3.160, que ficou finalizado aqui na minha linha 7, e aí eu fiz uma saída de 160, o Excel jogou então o valor para mim de 3.000. No entanto, se eu trocar de saída para entrada, o Excel vai adicionar 160 ao meu valor. Perceba, ele mudou aqui, ó, 3.320. Deixa eu só dar um zoom aqui para facilitar, tá? A minha intenção não é fazer você colorir esses dados aqui quando eles forem entrada e saída, tá? Então, mais para frente, se eu tiver já um vídeo, se você já estiver assistindo esse vídeo, quando você estiver assistindo esse vídeo, se eu já tiver uma aula a respeito disso, ela vai aparecer nos cards para você agora e também vai estar na descrição do vídeo, tá? Mas eu ainda vou gravar uma aula a esse respeito. A intenção aqui é os cálculos, tá? E não a formatação condicional de valores, certo? Então, por exemplo, se eu colocar aqui saída agora, o Excel vai fazer uma subtração para mim sem que eu precise diferenciar positivo e negativo na minha coluna de valores. Se a sua intenção é fazer a diferenciação entre positivos e negativos na coluna de valores, primeiro, não há necessidade de uma coluna de operação, a não ser que você queira ter essa coluna de operação, principalmente para mexer com filtros depois e fazer uma soma a partir da coluna de operação. Segundo, nesse caso, essa forma que eu vou te falar aqui não vai te adiantar muito, porque a gente vai fazer uma fórmula de subtração e adição condicional aqui. Se você já estiver misturando números positivos e negativos, não vai fazer diferença, é tudo uma adição, porque a adição de número negativo vai acabar sendo uma subtração, tá? Então, esse método funciona apenas se você quiser fazer uma operação, calcular os valores de entradas e saídas sem que haja uma diferenciação de sinal, e sim de operação. Caso você queira fazer essa diferenciação através de sinal, calcular a quantidade ou, por exemplo, a soma de entradas e saídas, eu tenho um vídeo, dois vídeos, na verdade, a respeito desse tema. Então, você pode calcular entradas e saídas, o número de entradas e saídas e também a soma de valores de entradas e saídas baseando-se nos números negativos e positivos. Vou deixar aí na descrição do vídeo e também nos cards, caso você queira dar uma olhadinha. Vamos lá então, vamos utilizar a mesma planilha, tá? A única diferença é que eu não tenho os valores aqui. Eu tenho a formatação condicional já aplicada aqui, mas como eu disse, não é objeto dessa aula, certo? A gente vai calcular valores. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o nosso valor aqui ele vai estar condicionado a uma operação, se essa operação é entrada ou saída. Ele não vai mudar de sinal. Ele não vai colocar, o Excel não vai, por exemplo, reconhecer esse número como positivo ou negativo de acordo com a operação. Ele vai fazer o cálculo de acordo com a operação. Portanto, não há modificações a serem feitas na coluna de valor, tá? Apenas no valor final. E aqui eu quero que você preste atenção em uma coisa. Existem duas fórmulas que a gente vai precisar utilizar aqui. Do primeiro, da primeira linha, e depois da segunda linha em diante. Tá? Então, a primeira linha ela sempre vai ser diferente porque ela não depende de uma linha antecessora. Já as linhas de baixo sempre vão depender dos valores da linha antecessora. Ou seja, o meu valor final aqui de baixo ele depende do valor final de cima, mais ou menos o valor que tiver aqui depois na linha de baixo. Já a minha primeira linha não tem nenhum valor para que ela faça referência. O único valor que ela tem é o valor que eu vou inserir aqui. Então, o valor final aqui sempre vai ser esse valor que eu inseri, independentemente se ele for entrada ou saída. No entanto, se eu colocar aqui que eu vou começar uma operação, começar o meu mês, por exemplo, com uma saída, esse número aqui ele tem que aparecer para mim como um número negativo. Então, se ele for uma entrada, o 3.000 tem que aparecer como positivo. Se for uma saída, ele tem que aparecer como negativo. Então, esse é o primeiro teste que a gente precisa fazer. Deixa eu só dar um zoom aqui para melhorar mais ainda a nossa visualização, tá? Eu vou precisar aqui que você analise alguns dados comigo. Primeiro, é claro que a gente pode já fazer simplesmente analisar aqui o valor e a entrada e beleza, colocar um valor final aqui. No entanto, a gente tem que se preocupar também com o fato de que, às vezes, essa planilha aqui vai estar vazia.
né? E a gente não quer que apareça um monte de valores zerados aqui, ou um monte de risquinho de hífens aqui, por exemplo, caso eu tenha uma planilha com dados vazios. Então vamos fazer um teste primeiro para saber se a minha linha está vazia primeiro, né? Para saber se o Excel precisa mostrar um valor aqui ou não. E aqui eu vou utilizar a função C, que provavelmente é uma das funções que você mais conhece no Excel, que é uma função de teste utilizada pra caramba, né? Então, vou colocar a função C aqui, ela vai fazer um teste lógico, ela é bem simples, né? Ela analisa um teste, se for verdadeiro, ela retorna um valor, e se for falso, ela retorna outro. Só que, dependendo se ela for verdadeiro ou falso, você pode colocar um outro teste junto dela, junto do valor falso ou junto do valor verdadeiro, tá? E é o que a gente vai fazer mais ou menos aqui. Essa é bem simples, tá? As demais aqui são um pouquinho mais complicadas, mas vamos lá. Eu quero analisar o que aqui? A D5. Tá? Então, por exemplo, é claro que você pode analisar se você tem data, se você tem um valor inserido, se você tem uma descrição, mas eu vou analisar a operação, porque ela é mais importante para mim. Ainda que eu tenha o valor, que o valor seja importante para mim aqui, para ele ser exibido aqui, eu preciso entender que a minha operação é muito mais importante que o valor, porque é ela que vai definir se o valor é positivo ou não. Então, o meu conceito de célula vazia ou não vai estar relacionado à célula D5, que é onde se encontra a minha operação. Então, se eu colocar um valor aqui, mas não colocar se ele é entrada ou saída, o que o Excel vai fazer? Ele precisa mostrar esse número aqui. Então, é extremamente importante que eu defina uma entrada ou saída. Então, se eu preencher tudo aqui, mas não preencher a operação, se ela foi entrada ou saída, o Excel simplesmente vai ignorar esse valor, tá? Para que ele não cometa o erro de colocar esse valor como uma entrada ou uma saída sem que você defina realmente o teor dessa operação. Mas aí, como eu disse, cada caso é um caso, e aí você analisa a sua planilha, tá? Se D5 for igual a vazio, né, então igual a aspas duplas, sem espaço, isso significa vazio para o Excel, primeiro teste, ponto e vírgula. Agora, o valor se esse teste for verdadeiro. Ou seja, se D5 realmente for vazio, o que o Excel vai mostrar? No meu caso específico, eu quero que ele mostre vazio também. Tá? Então, aqui na célula G5, ela vai analisar a D5. Se D5 for vazia, a célula G5 também vai ficar vazia, certo? Ponto e vírgula, ou seja, se for falso. Se for falso, isso significa que existe algo digitado dentro da célula D5, ela não está vazia. Se ela não estiver vazia, aí sim, o Excel vai analisar, por exemplo, as operações. Ele não vai simplesmente colocar o número, ele precisa colocar o número analisando se é uma entrada ou uma saída para saber se ele coloca esse número como positivo ou como negativo. E aí que entra, então, um alinhamento de funções. A gente vai colocar uma outra função C aqui dentro do falso. Tá? Então, no meu valor falso, eu vou fazer um outro teste para saber se existe dentro desse teste um valor falso ou um valor verdadeiro para depois retornar o valor falso da primeira função. Calma lá que você já vai entender se ficou confuso, tá? A gente vai analisar depois linearmente a fórmula para entender o que ela está fazendo. Então, um novo C aqui. Então, um novo teste. Qual que é o meu novo teste lógico? Novamente, a gente vai analisar a célula D5. Então, se D5 for igual, e agora entra justamente o teste. Então, eu estou analisando um texto, o texto é entrada, eu vou colocar o texto entre aspas, tá? Opa, tá maiúsculo aqui. Quer dizer, para o Excel não vai fazer diferença, tá? Mas vamos deixar aqui para ficar melhorzinho, tá? Se D5 for igual a entrada, ponto e vírgula, o que vai acontecer? Se for entrada, é um número positivo, então o Excel vai mostrar o número que está aqui. Eu sempre vou digitar um número positivo aqui. Quando eu digito um número qualquer sem o sinal de mais, para o Excel esse número é um número positivo. Então, a gente não precisa colocar mais E5, a gente só coloca E5. Então, o Excel vai mostrar o valor de E5, ou seja, esse valor aqui como ele está digitado, um valor positivo. Concorda comigo? Ponto e vírgula agora, deixa eu só ir para a linha de baixo aqui só para facilitar a visualização, tá, da fórmula. E agora a gente vem para o valor se falso, ou seja, se D5 não for igual à entrada, o que vai acontecer? É claro que a gente poderia fazer um outro teste aqui, por exemplo, testar se ele é saída, né? Só que aqui eu coloquei uma validação de dados, eu fiz uma listinha para que o usuário apenas consiga digitar, né, escolher entrada ou saída. Só tem 3 opções possíveis aqui. Ou a célula tem entrada, ou a célula tem saída, ou a célula está vazia. Não tem como ele digitar um outro dado, porque tem uma validação de dados aqui impedindo que ele digite outra coisa que não seja entrada ou saída. Eu tenho um vídeo sobre listas, tá? Formatação, validação de dados através de lista suspensa, caso você queira dar uma olhadinha, tá? Para criar uma lista como a gente fez aqui, tá bom? Que não é o propósito do vídeo agora. Então, beleza, eu poderia fazer um outro teste aqui para testar se a operação é uma saída, mas só existe uma outra alternativa. Se eu já testei a célula vazia e testei a entrada, só pode ser saída, né? Só existe mais uma opção. Então, eu não preciso testar novamente a saída. Se não é nenhuma das duas, só pode ser saída, ou seja, aí sim o número vai ficar negativo. Nesse caso, eu vou colocar o sinal de menos e clicar
em E5. Ou seja, ele vai mostrar o número disponível em E5 como um número negativo. Agora eu vou fechar o parêntese aqui da minha segunda função C e depois eu vou fechar o meu parêntese da minha primeira função C. Ah, Edu, mas faltou um valor se falso, tá? E realmente, tá vendo aqui, ó, que como eu fechei um parêntese aqui da função C que eu coloquei por último aqui, eu deveria colocar um valor se falso aqui da primeira função C. Não necessariamente, tá? Tá entre colchetes aqui. O que tiver entre colchetes, o argumento entre colchetes não é obrigatório. Porque eu não tenho um valor falso aqui realmente porque eu não tenho nenhuma outra condição a ser estabelecida aqui. Então eu posso sim fechar a minha função C sem o valor falso. E agora a gente dá um OK aqui, um Enter, né? Então perceba que ele mostra 3.000. No entanto, se eu vier aqui, por exemplo, e colocar saída, olha lá, o Excel colocou um sinalzinho de menos aqui para mim. Então, se for saída, ele vai reconhecer o 3.000 como número negativo, tá? Mas vamos deixar a entrada aqui. Ok, então, agora a coisa muda um pouquinho de figura na linha de baixo, porque a linha de baixo, as linhas aqui para baixo, elas não vão depender apenas desse valor. Eu não quero exibir apenas o 190 aqui. Esse valor vai depender do valor que tiver aqui em cima também. Tá? Então, se eu tenho um valor final depois de uma operação, o meu segundo valor vai mudar de acordo não apenas com a operação que eu fiz, mas também com o valor que eu tinha anteriormente. Tá? Então, a coisa muda de figura aqui. Entre algumas maneiras, há uma muito simples de fazer essa operação aqui, tá? Mesmo que você dependa de uma entrada ou de uma saída, de um valor aqui. Uma delas é justamente fazer o que eu fiz aqui em cima, fazendo o teste, só que fazendo uma soma depois. Basicamente, eu vou te mostrar aqui como seria, tá? Mas não é a forma como a gente vai utilizar e eu vou te mostrar por quê, tá? Então, veja lá, vamos testar aqui, ó, C, tá bom? Novamente, a gente vai fazer um teste da minha célula D6, tá? Para verificar se ela está vazia ou não. Então, se D6 for vazio, eu vou mostrar vazio aqui no Excel, tá? Se não tem nada ou uma operação nenhuma, o Excel não pode simplesmente pressupor que o valor que eu coloquei aqui é uma entrada ou uma saída, tá? Então ele não vai mostrar nada para mim. Se não for vazio, então o Excel vai ter que analisar se é entrada ou se é saída, certo? Então vamos supor aqui que seja entrada, vamos testar o valor falso. Então a gente vai colocar um novo C aqui, e agora o teste lógico é justamente D6. Se D6 for igual, veja só o que eu vou fazer, tá? Pode funcionar no seu caso isso aqui, mas não é o que a gente vai usar. Vou te mostrar por quê. Se D6 for igual à entrada, então o que o Excel vai fazer se for igual à entrada? Ele vai pegar o valor final, o valor que está aqui em cima, em G5, concorda comigo, que é o valor que ficou pendente, mais o valor que eu adicionar aqui, certo? Então, ele vai fazer o valor que está aqui mais o valor que eu adicionei se for entrada. Ponto e vírgula. Se não for entrada, só pode ser saída, né? Porque eu já testei o vazio. Se for saída, o que o Excel vai fazer então? Ele vai pegar G5, que está aqui em cima, que é o valor pendente da última operação, menos E6. Ou seja, se for saída, ele vai ter que subtrair o valor de E6. Concorda comigo? E aí vamos fechar parênteses aqui de uma função C e fechar parênteses de outra função C e dar um Enter. Vai funcionar perfeitamente. Veja bem, ó, 3.000 menos 190, porque a saída deu 2.810. Mas se eu colocar uma entrada, ele vai somar 3.190. Está funcionando perfeitamente, tá? Deixa eu só colocar em saída aqui para deixar da forma como estava. Qual que é o grande impasse disso? O grande impasse disso é isso aqui. Vamos supor que você esteja montando então sua planilha e aí você não sabe, você sabe que você vai ter uma entrada, uma saída, você quer organizar aqui em datas, né, bonitinha, de forma sequencial. Você não sabe quando você vai ter essa saída aqui, por exemplo, do conserto do celular. Você não sabe, não sei. É em algum dia, mas eu não sei quando. E aí você deixa aqui aleatoriamente aqui embaixo, só para você lembrar de colocar depois. O que vai acontecer se a gente fizer essa operação aqui? E aí eu vou puxar aqui para baixo só para você entender o que vai acontecer. Deixa eu só puxar aqui até o conserto do celular. Olha só o que vai acontecer. Até aqui ele funciona muito bem. Só que se você fizer esse tipo de operação, o que o Excel vai buscar? Ele vai buscar isso aqui daqui, ou seja, vazio. Perceba que isso aqui não é nem zero, é vazio. Então, ele está buscando vazio, porque deu vazio, e está tirando 150. Ele não tem como tirar 150 de algo que não é um número, que é simplesmente vazio. Então, ele dá um erro valor. Vamos supor que aqui, por exemplo, em vez de vazio, a gente colocasse um zero, tá? Em vez de vazio. Então, vamos fazer de novo a operação, lá, fiz o auto-preenchimento. Beleza, se eu coloquei um zero, então ele reconhece isso aqui como zero, aí ele vai fazer uma operação, mas a minha operação vai dar errado também. Por quê? Porque se aqui está zero, se ele reconheceu que eu não tenho nada aqui, que eu não tenho valor nenhum aqui, e ele vai me retornar zero aqui, quando eu adicionar um outro valor aqui embaixo, o Excel vai buscar apenas esse valor, porque ele tem zero para mexer aqui. Não é o que a gente quer. Ou seja, eu tenho 713 aqui para ser operado com 150, mas ele operou o zero, que é o valor que estava anteriormente. Tá? Então,
essa alternativa vai funcionar para você se você realmente tiver dados sequenciais e nunca, em hipótese alguma, for fazer o que eu fiz aqui. Colocar um dado aleatório lá embaixo, deixando uma, duas, três, algumas linhas em branco aí, tá? Funciona perfeitamente. Mas eu tenho uma alternativa muito melhor. Olha só então, deixa eu deletar tudo isso aqui, certo? Que a gente fez. Vamos deletar tudo e vamos começar tudo de novo, certo? Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar, né? É uma fórmula mais extensa e um pouquinho mais complicada, mas você provavelmente vai entender mesmo se for iniciante, tá? Vamos começar com o mesmo teste. Então vamos lá, se D6 for igual a vazio, então vou colocar a vazio. E aqui tanto faz o vazio como o zero, tá? Porque aqui não vai fazer diferença para a gente depois com esse método. E aí, se D6 não for vazio, ou seja, for diferente de vazio, tiver alguma coisa digitada aqui, a gente vai fazer uma soma condicional. Tá? Então a gente vai fazer uma soma condicional aqui. Eu vou montar e depois eu explico, tá? Então vamos lá. Soma Cs é uma função que faz soma de acordo com condições. Eu já tenho um vídeo sobre isso, caso você queira se aprofundar, tá? Vou deixar aí nos cards e na descrição do vídeo, tá bom? E dentro da soma Cs, agora eu vou estabelecer um intervalo de soma e depois eu vou estabelecer o meu intervalo de critérios e o critério específico para cada um desses intervalos, certo? Então aqui eu vou fazer uma soma de valores. Mas que soma é essa? Essa soma vai de E5 até E6. Poxa, Edu, só isso? Só essas duas? Sim, só essas duas, tá? Eu vou analisar a célula de cima com a célula de baixo e depois eu vou fazer a operação, certo? Para saber aqui quanto, no caso, o Excel vai fazer de operação. Se ele vai fazer uma saída ou se ele vai fazer uma entrada. Só que preste atenção, eu não quero que o Excel calcule para mim de E5 até E6. Por quê? Quando eu descer essa fórmula, o que o Excel vai fazer? Ele vai buscar E6 até E7, E7 até E8, E8 até E9 e assim por diante. Não é o que eu quero, tá? Eu estou aqui na minha segunda linha da minha tabela de dados, então eu quero que o Excel some apenas esses dois valores. Quando eu estiver na terceira linha, ele vai somar 3 valores. Quando eu estiver na quarta linha, ele vai somar até o meu quarto valor. Quando eu estiver na quinta, ele vai somar até o meu quinto valor. Tá bom? Depois você vai entender, calma lá. Então, para eu fazer esse tipo de operação, de forma que o Excel busque sempre do primeiro até o último relacionado à célula em que eu estou no momento, eu vou ter que travar a primeira célula, que no caso é a E5. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, E5, apertei F4. Apertei F4, travou o E, travou o 5. Mas o E6 não. Por quê? Porque quando eu descer, eu quero que o Excel analise de E5, aqui onde está o 3000, até E7, depois de E5 até E8, de E5 até E9. Cada vez que eu for descendo, o Excel vai descer uma célula, mas mantendo todas as anteriores desde a primeira. Então esse é o meu intervalo de soma. Ele não vai somar tudo, ele vai somar até a célula respectiva, né, a essa linha que eu estou trabalhando nesse momento, tá bom? Que no caso é a 6. Então somente essas duas. Calma lá. Ponto e vírgula. Agora o intervalo de critérios. Então qual que é o meu critério aqui? O meu critério é que o Excel some para mim apenas as entradas. Então eu quero fazer a soma das entradas. Porque depois eu vou subtrair a soma das saídas. Tá? Então é justamente isso que a gente vai fazer. Olha só. Meu intervalo de critérios está onde? Está exatamente aqui em D, né? No caso, de D5 até D6. Eu vou fazer a mesma soma, tá? O mesmo intervalo. A soma 6 precisa sempre do mesmo intervalo. Da mesma quantidade de células, né, entre o intervalo de análise e o intervalo de soma, né, o intervalo de soma e o intervalo de critérios, certo? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou travar aqui a célula D5. Então o Excel vai descer para mim só a última. Então é de D5 até D7, D5 a D8, D5 a D9, D5 a D10. A 5 sempre fica fixa e o intervalo vai sendo acrescentado. Uma célula vai sendo acrescentada a esse intervalo a cada vez que eu descer minha célula. Tá? Descer minha fórmula. Ponto e vírgula, deixa eu só descer para a linha de baixo aqui para facilitar a visualização. E aqui a gente chega agora no critério 1, ou seja, qual o critério que a gente quer aplicar dentro desse intervalo de critérios, ou seja, dentro do que está aqui de D5 até D6. Eu quero somar somente as entradas, então meu critério é, entre aspas, porque eu estou mexendo com texto, né? Entrada. Então tudo que tiver escrito entrada, na célula correspondente na coluna E, o Excel vai fazer a soma para mim. Certo? Fechou aqui. Então, o que o Excel está fazendo? Ele está somando da célula E5 até E6, esses valores, caso a célula correspondente aqui da coluna D tenha o texto entrada. Certo? E agora o que ele vai fazer? Ele vai subtrair, né, dessas entradas as minhas saídas. Basicamente, eu vou fazer a mesma coisa, só vou trocar o texto para a saída. Tá? Então, eu vou fazer a soma
de E5 até E6, mas travando E5, ponto e vírgula. Se você não entendeu ainda, vai entender depois, tá? Fica tranquilo. De D5 até D6, vamos travar o D5, tá? Ponto e vírgula, a mesma coisa, tá? E aí a gente só vai analisar aqui agora a saída, né? Então vamos digitar saída entre aspas, fechar parêntese aqui. E aí eu fechei parêntese da soma Cs, né? E agora falta o parêntese lá da C, né? E vamos dar um Enter. Olha só o que aconteceu, 2.810. Esse errinho aqui não se importe com ele, tá? Porque a fórmula omite células adjacentes. Realmente, eu comecei daqui de baixo, o Excel acha que eu deveria ter começado aqui de cima porque é uma sequência, mas não tem problema, tá? É assim mesmo. E olha o que vai acontecer quando eu arrastar essa fórmula aqui para baixo, até lá embaixo, por exemplo. Ó, arrastei até lá embaixo. O que aconteceu aqui? Posso clicar aqui, ó, e ignorar erro, tá? Para ignorar todos os erros. 3.000, maravilha. 190, ele tirou 190. Então, ele está analisando esses dois, tá? Fazendo a soma. Quando eu clico aqui, você percebe que ele está analisando esses 3. Quando eu clico aqui, ele está analisando esses 4. Quando eu clico aqui, ele está analisando esses 5. O que está acontecendo? Na minha linha 9, nessa minha linha aqui atual, ele sempre vai analisar os valores que estão desde o começo até essa linha específica e fazer a soma daqueles que são relativos à entrada. E aí ele vai subtrair, né, do resultado da soma daqueles que estão aqui, cuja operação é a saída, né? Está marcado como texto saída, ok? Então é basicamente isso que ele está fazendo, tá? Então se eu vier aqui embaixo, por exemplo, ó, olha só o que ele está fazendo aqui embaixo. Opa, peraí. Aí, olha o que ele está fazendo aqui embaixo, está buscando todo esse intervalo aqui, somando o que é entrada e somando o que é saída, depois subtraindo, tirando a quantidade a soma das saídas da soma das entradas e dando o resultado aqui para mim. E olha que bacana aqui embaixo, olha só, isso resolve o problema das células vazias. Por quê? Porque como a gente está mexendo aqui embaixo, ó, o Excel está analisando esses valores aqui embaixo. Para ele, tanto faz esse valor aqui, ó, tanto faz essa célula que está em branco aqui. Ele está somando isso tudo aqui, tá vendo? O que tem entrada. Aqui não tem nada, então ele não vai fazer nada. Simplesmente essa célula aqui, essa linha para ele não existe. Não tem nada a ser feito aqui, tá? Então para ele simplesmente ignora. Só que ele está levando em consideração a linha de baixo, tá vendo? Porque a nossa fórmula está estendida até aqui embaixo. Portanto, essa técnica aqui é muito mais eficaz porque ela abrange, né, todos os valores e não apenas faz uma referência do valor inserido aqui em relação ao último valor inserido na linha anterior, certo? E agora, por fim, né, a gente já viu como fazer aqui de uma maneira legal. Por fim, tem essa última etapa aqui, caso você queira fazer a soma das entradas e a soma das saídas, tá? E o saldo depois, que é bem mais simples, né? Aqui nós vamos utilizar a função que a gente utilizou aqui nos valores finais, tá? A soma Cs também, tá bom? Então vamos colocar ali nas entradas igual soma Cs, porque a gente vai fazer uma soma condicional, né? Soma Cs, qual que é o intervalo de soma? O intervalo de nossa soma é esse aqui, onde estão os valores. Eu posso clicar aqui em cima na coluna para que o Excel analise a coluna inteira. E2.0, tá? É claro que nesse caso, né, funcionaria para a gente porque a gente está condicionando a soma do valor a um texto específico da coluna D. Ou seja, nós vamos somar apenas os valores, né, cuja célula correspondente na célula D seja entrada. Você tem que prestar muita atenção nisso, tá? Porque se você está selecionando a coluna inteira, então qualquer célula dessa coluna, inclusive aqui no cabeçalho, ela vai entrar aqui para a análise do Excel. Então preste bastante atenção. Senão você pode selecionar apenas um intervalo específico. Ponto e vírgula agora. Agora nós queremos o intervalo de critérios, ou seja, nossos critérios estão na coluna D. Então a gente seleciona a coluna D inteira. Ponto e vírgula, e agora o nosso critério. Nosso critério aqui é um critério de texto, né? Então, se nós vamos somar os valores de entrada, a gente vai digitar aqui entrada, para que o Excel busque, né, some tudo na coluna E, cujo valor correspondente na coluna D seja entrada. Vamos dar um Enter aqui. Agora a gente tem uma soma de 4.310 de entradas. As saídas são bem simples, inclusive você pode até copiar a fórmula se você quiser, tá? Eu vou dar 2 cliques, eu vou clicar aqui na barra de fórmulas e copiar ela, tá? Então, Ctrl C, aperto um ESC, venho aqui e Ctrl V, certo? E aí a única coisa que eu vou fazer é trocar entrada para saída, certo? Entre aspas também, porque se trata de um texto, né? E vou dar um Enter aqui. Então, a minha quantidade de saídas foi de R$ 3.747. E o saldo é muito simples, o saldo é basicamente o valor das entradas, que está aqui em J2, menos o valor das saídas, que está aqui em L2. Então, eu tenho um saldo de R$ 563 aí. Basicamente é o que a gente vê aqui, né? 563.
Maravilha, né? Então, basicamente, finalizamos essa aula aqui sobre cálculo de entradas e saídas no Excel. Como eu disse para você, né, baseando-se aqui nas operações e não nos valores especificamente inseridos aqui, porque a gente não tem definição de positivo e negativo. Espero que essa aula tenha sido útil, que tenha inspirado você a fazer alguns cálculos interessantes nas suas planilhas e adaptar esses cálculos, né, para algumas situações mais específicas aí nas suas planilhas. Caso tenha dúvidas, é só deixar na descrição, é só deixar nos comentários, né? E na descrição do vídeo você confere também o link para baixar essas planilhas, caso você queira ter tanto a versão inicial quanto a versão final dos arquivos e também alguns outros conteúdos relacionados a esse aqui, né? Alguns conteúdos sobre cálculos e formatação condicional, vídeos, né, que tenham a ver com o conteúdo abordado na aula. Te vejo então numa próxima, valeu, grande abraço!